Bom, no último vídeo, então o que que a gente aprendeu? A gente aprendeu a gerar a lista automaticamente de arquivos e salvar todos os arquivos dentro de uma pasta que a gente chamou de XYZ Files. E então todos os arquivos iam parar lá dentro. Mas vamos supor que por algum motivo você não queira salvar todos dentro de um arquivo. Desculpa, dentro de uma pasta. Vamos supor que por algum motivo você tem alguma aplicação ali que você precise criar uma pasta diferente para cada arquivo desses. Por exemplo, como esses arquivos são utilizados, né, a gente usa eles na área de simulação computacional, vamos supor que você vai fazer a simulação de cada sistema desses e dentro de cada um dessas pastas, você quer ter o teu arquivo XYZ e os outros arquivos necessários para você fazer essa simulação. Então você precisa de várias pastas, você não vai colocar todos os arquivos dentro de uma pasta apenas, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. A gente vai aprender como salvar os mesmos arquivos que a gente está salvando, porém dentro de pastas, e cada pasta vai ter o nome desse arquivo. Então, por exemplo, um dos arquivos ali que a gente tem trabalhado desde a primeira aula é o c4min.gen. Então, na hora que eu converter ele para XYZ, ao invés de eu salvar dentro de uma pasta, esse arquivo c4min.xyz, eu vou salvar ele dentro de uma pasta chamada c4min e o arquivo vai ser c4min.xyz, tá? Aqui eu vou usar o mesmo nome, mas é bem simples, caso você queira ter um nome padrão para todos eles. Então, todos eles vão ter o nome, sei lá, arquivo.xyz. O que vai diferenciar vai ser a pasta que eles estão dentro, tá? É bem simples fazer essa troca. Então, para a gente fazer isso agora, né, essa criação de pastas e tudo mais, a gente vai precisar de uma outra biblioteca. Então a gente vai importar o OS, tá? Que é essa outra biblioteca que a gente precisa. Então aqui a gente vai continuar com essa lista, só que a gente vai usar uma função dessa dessa biblioteca aí, que é a função é os.path.basename, tá? E dentro dessa função a gente vai dar o caminho completo, tá bom? Então a gente tem um caminho, por exemplo, se você olhar aqui em cima, você vê que o caminho desse meu arquivo é documentos, YouTube, Python, Basic File Handling in Python e o arquivo. Então, se eu fosse pegar todo o caminho por essa lista aqui, todo o caminho desse meu arquivo, eu teria tudo isso daqui. Quando eu pego só o base name, eu vou pegar só o nome do arquivo de fato. Então, só o 08 saving into separate folders, tá bom? Então, para cada arquivo aqui, lembrem que eles estão dentro dessa pasta genfiles. Então, cada XYZ file, inclusive deixa eu fazer isso para vocês enxergarem aqui o que eu quero dizer. Ó, todos eles vão ser XYZ files barra N114XYZ. XYZ files barra TF2N XYZ. E não é isso que eu quero, tá bom? Aqui ele está pegando XYZ porque eu já estou fazendo a troca do gen pelo XYZ. Mas se eu fizer isso para o file, ele vai dar a mesma coisa, ó, genfiles.gen. E não é isso que eu quero, tá bom? O que eu quero? Eu quero que esse meu XYZ file seja apenas esse último nome aqui, sem esse XYZ files na frente. Então, eu vou aplicar esta função os.path.basename aqui, ó. Vou aplicar ela no strFile, porque esse meu file que é todo aquele nome. Então, eu vou aplicar essa função para pegar só a última parte do nome, só o nome do arquivo de fato,
e aí eu vou aplicar o replace, tá bom? Então, aqui eu vou fazer os.path.baseName e aqui eu vou colocar ele entre parênteses e só então que eu vou aplicar o replace, tá? Então agora, reparem que eu tenho somente o nome do arquivo, tá? Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu só tô ensinando uma forma. Isso, na verdade, isso que eu tô fazendo não sei se tem outras formas. Com certeza tem, mas o que eu tô querendo dizer é assim, todo esse processo que eu vou ensinar para vocês de como salvar dentro de cada pasta, podem ter outras formas de fazer, tá? Eu tô ensinando a forma que eu costumo fazer. Então agora, beleza. Só que agora eu tenho que, então, criar esse diretório, tá? Por causa que, ó, nas outras vezes eu tinha criado, inclusive eles estão aqui, deixa eu apagar todos eles, tá? Eles estão ali de quando eu testei o script para verificar se ia funcionar certinho. Quando eu precisei desse arquivo, desse diretório XYZ Files, eu tinha criado ele manualmente, tá? Mas agora eu não quero isso, porque imagina se eu tiver 50 moléculas ali, eu não vou querer gerar 50 passos manualmente de jeito nenhum. Então, eu preciso automatizar também essa criação de pastas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou criar o diretório dir, que vai ser path, né, a mesma coisa daqui de cima. E qual que vai ser o nome? Vai ser o meu XYZ file. Só que, ó, quando eu dei o print no XYZ file, ele tinha esse .xyz, porque ele pegou o nome do meu arquivo. Então eu quero tirar esse .xyz. Como que eu vou fazer isso? Usando esse método replace, tá? O método replace aqui, é .replace. E eu vou trocar o meu .xyz pelo quê? Por nada. Porque eu quero criar esse diretório somente com o nome N1114, TF2N, batch e C4min. Então, esse .xyz, em cada um deles eu vou trocar por nada, tá bom? Então, aqui eu estou definindo o diretório, não estou criando nada ainda. Então, agora eu vou criar o meu diretório, tá bom? Então, como que eu vou criar? Também utilizando uma função dessa biblioteca OS. Então, eu vou criar com os.mkdir, make dir, né? Criar o diretório. E vou criar esse diretório dir que eu acabei de definir, tá? Aqui eu posso apagar esse print. Então, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está definindo esse XYZ file apenas como o último nome do meu arquivo, tá? Daí eu defini o diretório que eu vou criar como apenas o nome da minha molécula. os.mkdir, então, para eu poder criar de fato esse diretório, porque ele ainda não existe, mesmo eu definindo ele aqui, ele ainda não existe. E agora eu vou definir novamente esse XYZ file. Agora eu vou dizer que ele é o meu dir barra o XYZ file. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse meu comando? Eu estou atualizando, basicamente, o valor desse meu XYZ file. Antes ele era só o nome do meu arquivo. Agora ele é o caminho dir barra o meu arquivo. Então, da mesma forma que antes ele era XYZ files barra o nome do arquivo, agora ele vai ser, para o caso do C4min, ele vai ser C4min barra C4min.xyz. E aqui que eu comentei que seria fácil se eu quisesse um nome geral para eles, porque no lugar desse XYZ file, eu poderia colocar, por exemplo, um arquivo.xyz, tá? Aqui eu poderia fazer isso, e aí todos os meus arquivos teriam o mesmo nome, só que teriam em pastas separadas. Mas aqui eu quero também que eles tenham nome diferentes. E agora, basta descomentar essas linhas. Então aqui eu já tenho todo o comando para gerar o meu arquivo XYZ file. Inclusive é por isso que eu usei o mesmo nome, senão se eu usasse outro nome aqui, eu teria que atualizar o nome aqui. Então eu
como eu usei o mesmo nome, eu não preciso alterar nada no resto do meu script. Então, a única coisa que a gente adicionou aqui foi essa parte a gente trocou o XYZ file para pegar apenas o último nome, né, o nome do arquivo em si. A gente criou o diretório com o nome do arquivo, então para cada arquivo dessa lista, ele vai criar uma nova pasta com o nome dessa molécula. Criamos o diretório e agora estamos definindo o XYZ file como dentro dessa pasta. E agora, quando eu executo isso daqui, ó, reparem que eu tinha excluído aquelas pastas, né? Então agora, quando eu dou um ls aqui na minha pasta, ele vai aparecer as pastas que eu mandei criar. E se eu der um ls dentro dessas pastas, ele vai estar ali a minha molécula. E se eu abrir essa molécula, a gente vai poder visualizar ela, tá bom? Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um diretório para cada caso. Ainda existe o problema de que se eu tentar executar isso daqui novamente, ele vai dizer, ó, file exists. Ele vai dizer que aquela pasta já existe, tá bom? Para resolver isso é fácil, porque veja bem, como antes ela não existia, eu rodei esse código aqui, ela criou a pasta e gerou o arquivo lá dentro, a gente já viu que você escrever um arquivo em cima do outro não dá problema, mas aqui ele está dando problema porque com pastas dentro dessa biblioteca OS, pelo menos ela dá esse problema na hora de você criar uma pasta que já existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer agora aqui pro nosso programa o seguinte: se essa pasta não existir, cria ela. Caso contrário, ele simplesmente vai salvar dentro dessa pasta, porque ela já existe, tá bom? Como é que a gente vai dizer pro nosso programa agora isso, se essa pasta existe? Então, veja bem, essa pasta, a gente deu o nome de dir para ela, né? Então, eu vou dizer if dir.exists, tá? Então, se ela existe, faça alguma coisa. Só que não é isso que eu quero. Eu quero dizer assim, se ela não existe, crie ela. Então, eu só coloco um not na frente. Se essa pasta não existe, e agora dentro desse if eu vou colocar o comando de criar, então crie a pasta. Caso contrário, segue com o código, né? Simplesmente define um novo XYZ e boa. E agora, quando eu executo, ele não dá erro, tá bom? Uma outra opção que para você aprender a fazer isso, vai precisar de algo que eu vou ensinar na próxima aula, é o seguinte: ao invés de você fazer isso daqui, caso ela não exista, você cria ela, você pode fazer o seguinte: caso ela exista, apaga ela, deleta ela e cria ela novamente. Só que para isso vai precisar de uma nova biblioteca, de uma função de uma outra biblioteca ali, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Mas já fica de ideia para vocês testarem depois, né? Eu não vou ensinar a fazer isso especificamente, mas uma vez que vocês aprendem a usar esse comando que eu vou ensinar na próxima aula, vocês podem voltar nesse código e fazer o teste aqui, beleza?